Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Com B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande forte abraço a você ligado a partir de agora no Esporte em Debate. Hoje, terça-feira, vamos juntos até às 19 horas, afinal de contas, hoje tem futebol em dose dupla para você, Copa do Brasil, terceira fase. Às 7 da noite tem o Santos contra o Botafogo de Ribeirão e na sequência, 9h30 da noite, será a vez do São Paulo pegar o Ituano. Então, às 19 horas ou até às 19 horas, você vai ficar sabendo as últimas de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, nesta semana que marca a estreia da dupla campineira no Campeonato Brasileiro da Série B. Na sexta, 19 horas, é o primeiro jogo da competição, tem Guarani e Avaí, e a Macaca que joga no domingo às 18 horas em Salvador contra o Vitória. E a partir de agora o nosso canal direto com você, ouvinte, está liberado, está aberto, 19 97102 1493, 19 97102 1493 para você participar, para você interagir conosco. Mande a sua mensagem de áudio assinando de onde você está acompanhando, de onde você está falando, de áudio e também de texto, tá bom? 97102 1493. Vamos às pautas do programa de hoje. No Fala Galera, Regis já está treinando com o elenco do Guarani, mas o clube segue sem fazer nenhuma interação, suspense com o torcedor por meio das redes sociais. Qual sua opinião sobre esta distância da mídia do clube com o próprio torcedor bugrino? Participe conosco, interaja conosco. Quando perguntado sobre reforços, Hélio dos Anjos priorizou novas peças para o sistema ofensivo. Além do ataque, qual posição você acha que a Ponte precisa de mais reforços? 19 97102 1493. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 na faixa estendida para Campinas e para toda a região. E em Ribeirão Preto, em 85.3. E todos através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, o YouTube bombou no último fim de semana na transmissão da decisão do Campeonato Paulista da Série A2 entre Ponte Preta e Novo Horizontino. Mais de 27 mil visualizações. E para você que não teve a oportunidade de acompanhar a narração, o trabalho da nossa equipe lá no YouTube, os vídeos ficam lá, registrados, armazenados. Então acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pautas do Guarani. Com o anúncio de Diego Porfírio, Guarani chega a 6 contratações confirmadas. Goleiro Pegorari, lateral esquerdo Diego Porfírio, volante Lucas Araújo, meia Matheus Bueno e os atacantes João Vitor e Lucas Silva. Além dos 6 reforços confirmados, o Guarani também está próximo de anunciar o meia Regis, que já está treinando com o elenco, o zagueiro Valber e o lateral direito Daniel Guedes. O Bugre, como dissemos, estreia nesta sexta-feira, 19 horas no Brinco.
E o destaque do Guarani no portal Carlos Batista. O elenco melhorou para a Série B? O portal Carlos Batista comparou chegadas e saídas. Acesse para saber mais. www.carlosbatista.com.br. Pautas da Macaca. Ponte Criciúma. Duelo que marca a estreia da Ponte no Majestoso na Série B será de portões fechados por punição de 2022 no duelo contra o Vasco. A Ponte está interessada em Samuel Andrade, volante de 22 anos, que disputou a Série A2 pelo 15 de Piracicaba. Foram 17 jogos e um gol marcado. Das 19 partidas que o 15 fez na competição, jogou 17. Uma por opção do técnico Kleber Gaúcho, ele não jogou, e na outra ele acabou sendo expulso e cumpriu suspensão. Então, Samuel Andrade, a informação da Rádio Bandeirantes, trazida hoje na hora do almoço no programa Os Donos da Bola, o interesse da Macaca em Samuel Andrade. Dizem que inclusive já está em Campinas. Campanha do título da Ponte começou e terminou com gol de pênalti de Elvis. Meia marcou o primeiro gol da Macaca na Série A2 contra o Velo Clube e fez o último gol nas penalidades contra o Novo Horizontino. E o destaque da Macaca no portal Carlos Batista. Hélio dos Anjos pede atacante e diretoria define os primeiros alvos. E dentro do Esporte em Debate de hoje, já outras informações, notícias do dia. E para fechar o programa, tem o Na Lata. Os trabalhos técnicos do Gabriel Ribeiro, Gabigol, de Gilberto Sufi, a equipe comandada por Gil Kleber, comando de esportes de Carlos Batista, com os comentários de Carlos Henrique, o bate pesado, de Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Tigrão, o fera da opinião, e Gleger Zorzin. Eu, Leandro Boles, deixo o meu abraço para você ligado a partir de agora no ar da Bandeirantes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Olha, aí tá rolando a Liga dos Campeões da Europa, a partida de Iga. Iga é bom, hein? Um abraço pro Iga, grande Dorimitica, o Tchê, tá sempre ligado aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Mas pelos jogos de ida das quartas de final da Champions League, Liga dos Campeões da Europa, estão acontecendo 2 jogos. Na Inglaterra, 5 minutos do segundo tempo, o City está vencendo o Bayern de Munique por 1-0, gol do espanhol Rodri. Início do segundo tempo também em Portugal, Benfica e Inter de Milão empatam por 0-0. Vamos ao destaque de Carlos Henrique, o bate pesado, chegando com a sua primeira participação no Esporte em Debate. Fala aí, CH, um grande abraço, boa tarde. Boa tarde a você, um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Terça-feira de muito trabalho, está chegando o Campeonato Brasileiro e vamos às pautas do programa de hoje. Sobre essa distância do departamento ou da comunicação do Guarani para com os veículos de mídia e com o seu torcedor, isso pode ser corrigido, desde que haja uma produção de pautas, um conteúdo um pouco mais ágil, né, e mais farto, para que a gente possa produzir mais materiais para o cliente do clube, que é o seu torcedor. Eu acho que isso precisa melhorar urgentemente. Olha, o CH, tem, portanto, o destaque do CH, já ele chega, né, volta, na verdade, na programação, trazendo mais comentários, mais opinião para você ligado aqui na Bandeirantes. Vem aí o Campeonato Brasileiro da Série B, hein? E na TV aberta, na tela da Band. A Band irá transmitir jogos aos fins de semana. Com a equipe Bandeirantes, aqui de Campinas, jogos aos sábados às 17 horas. Estes jogos serão regionalizados, independentemente de ser Ponte Guarani, Guarani Ponte. Os jogos regionalizados para todo o estado de São Paulo. Este jogo com a equipe aqui de Carlos Batista. E no domingo, 15h30 e às 18 horas, sempre um jogo para todo o Brasil. Neste domingo, por exemplo, às 15h30 não haverá transmissão, mas às 18 horas, sim, inclusive, o jogo da Ponte contra o Vitória. E, é claro, cobertura total aqui da Rádio Bandeirantes. 971021493. CH falou sobre o Guarani, agora ele opina dentro do Esporte em Debate sobre a Macaca, CH. E sobre a Ponte, o Hélio está priorizando o ataque, mas eu acho que a Ponte vai se reforçar no setor defensivo, né? Ele deu uma pista que talvez seja, na ótica dele, a maior prioridade da Ponte num primeiro momento, mas a zaga precisa ser reforçada. A Ponte tem um time muito competitivo, mas precisa de um elenco para atravessar 38 rodadas
Então precisa de zagueiro, precisa de lateral, de meio-campista e principalmente de atacantes. A Ponte, repito, precisa se reforçar para a sequência, para o início desse brasileiro que começa no final de semana. Valeu, CH, tá aí, portanto, opinando sobre a Ponte Preta. Carlos Henrique, o bate pesado, já Gleger Zorzin, também participando conosco do Esporte em Debate. Vamos com as primeiras participações, mensagens de áudio, mensagens de texto. Boa tarde, equipe da Band, aqui é o Wilson Rocha, do Jardim Paranapanema. Alguma informação sobre reforços na Ponte? Parabéns, Boris, pela narração do título da Macaca. Muito obrigado, Wilson. Aliás, obrigado pelo carinho do torcedor ponte-pretano e do ouvinte da Bandeirantes de uma forma geral. A repercussão foi extremamente positiva do nosso trabalho, de toda a equipe na transmissão, na cobertura do título da Ponte no último sábado, ao derrotar o Novo Horizontino nos pênaltis por 3-2. Olha, Wilson, sobre reforços, a Ponte está buscando reforços. O próprio Hélio dos Anjos disse na coletiva, aliás, não só disse, como cobrou abertamente a diretoria para reforços. Como dissemos, o nome, que está mais próximo de acertar com a Ponte é do volante /meia Samuel Andrade, pedido do técnico Hélio dos Anjos, e que disputou o Campeonato que disputou o Campeonato Paulista da Série 2 pelo 15 de Piracicaba. Vamos com mensagens de áudio aqui na Bandeirante. Boa noite, Boris, boa noite, CH, boa noite, Greg, boa noite toda Bandeirante. Eu acho que é o seguinte, a Ponte tem que contratar, mas ela tem que contratar os caras certos também, cara. Essa Série B, ela vai ser difícil. Vai ser uma Série B muito difícil. Tem que contratar. O Todinho tá aí no Água Santa, que jogou aí embaixo aí. Traz esse cara, traz o Arthur do 15. Tudo jogador bom, cara. Tudo jogador barato. Não é caro não, esses caras aí não. Falou, Boris. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Eu sou o Mário de Hortolândia. Valeu, Mário, um grande abraço para você. Olha, com relação ao Júnior Todinho, ele já acertou com o ABC. Do time titular do Água Santa, grande parte desse elenco vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. O Igor Vinhas ainda não tem destino, mesmo porque o Água Santa não vai disputar nada a partir de agora neste segundo semestre, no final desse primeiro e também no segundo semestre. Só restaria a Copa Paulista para o Água Santa. A Copa Paulista dá vaga para a Copa do Brasil ou para a Série D. E as duas competições, graças à grande campanha do Água Santa no Campeonato Paulista deste ano, o Água Santa já tem. Então o Água Santa vai segurar uma grana, uma expectativa de melhorar as condições do seu estádio, inclusive com a implantação de iluminação. Então por isso o Água Santa não vai disputar nada a partir de agora. Então o Igor Vinhas, pelo menos até o presente momento, não está empregado. Aliás, não vai para nenhum outro time, Ele tem contrato com o Água Santa. Reginaldo vai jogar no Juventude. Didi, há um interesse do Avaí. Rodrigo San pode jogar a Série B pelo Mirassol. O lateral esquerdo, Gabriel Inocêncio, foi para o Santos. O meia Thiaguinho, volante, acertou hoje com o Ituano. Igor Henrique, que passou pelo Guarani e ainda não tem um destino definido. Lua Dias vai jogar no Santos. Bruno Mezenga vai jogar no Santos. E o Júnior Todinho, assim como... Aliás, o Bruno Xavier também vai jogar no Ituano. E o Júnior Todinho e o Lucas Tocantins, dois atacantes, acertaram com o ABC. Então houve um desmanche desse time do Água Santa, mas pelo menos para os times de Campinas, ainda nenhum jogador do Água Santa foi anunciado. E muito dificilmente isso vai ocorrer. Mais uma participação do ouvinte no ar da Bandeirante. Boa tarde, Bolis. Beleza, querido? É o Marcão Campinas. Ô, Bolis, eu queria tirar duas situações aí com vocês. Vai vir um Bernardo também do Curitiba ou só vai ficar no Regis mesmo? E quem você acha que vai ser o camisa 10 do Guarani esse ano? Abraço. Valeu, muito obrigado. Perguntada pro Tigrão aí, o que ele acha? Quem pode ser o camisa 10 do Guarani? Já o Tigrão vai responder para você e para o ouvinte da Bandeirantes e também o CH, assim como o Gleger Zorzin. Mas eu deixo a minha opinião que o 10 vai ser o Regis, Tudo caminha para que seja o Regis, que ainda oficialmente não foi anunciado. Com relação ao Bernardo, essa situação esfriou. Existia até uma negociação envolvendo o Bernardo, o Regis, o próprio Gemerson, mas em princípio não, o Bernardo não vem para o Guarani. Gleger Zorzin, olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece do riscado porque já esteve lá dentro. E aí, Gleger, grande abraço para você, o seu destaque. E por gentileza, já responda o nosso ouvinte, quem vai ser o 10 do Bugrão na Série B, Gleger? Tudo bem, Um abraço para você, amigo ligado no Bandeirantes. Olha, Bola, sem dúvida, O Regis já está treinando, inclusive. O Guarani ainda não anunciou a sua contratação, mas oficialmente... Não sei, pode ser que seja algum problema burocrático,
mas o Regis já está no brinco de ouro, já está treinando. Para falar aí das pautas do programa do Fala Galera, a minha opinião sobre essa mudança da mídia do clube com o próprio torcedor bugrino, eu acho que é uma maneira do Guarani ser mais objetivo na questão do anúncio dos atletas. Os atletas estão aí, você vê que o Pegorari, que já está, é um exemplo, né? Pegorari que se apresentou hoje, foi apresentado oficialmente hoje, mas já estava treinando, já estava contratado. Eu acho que é uma maneira do Guarani, não vou dizer se policiar, mas assim, tentar resolver toda a parte burocrática primeiro, para depois anunciar. Não vejo nenhum problema, até porque o Regis já está treinando, o Regis já está no elenco, vai disputar a Série B pelo Guarani, e eu não tenho dúvida nenhuma de que, respondendo ao nosso ouvinte, camisa 10 será o Regis. E pro lado da Ponte, né, quando perguntado sobre reforços, Hélio dos Anjos priorizou novas peças para o sistema ofensivo. Além do ataque, qual posição você acha que a Ponte precisaria, né, precisa de mais reforços? Eu acho que em todos os setores. Na defesa, por exemplo, miolo de zaga ali, zagueiros. A Ponte, você vê que terminou a competição, sagrando-se campeão, diga-se de passagem, jogando com o Arthur, que é lateral esquerdo, como zagueiro. E foi muito bem, tá? O Arthur, se for mantido ali como zagueiro, eu não vou ficar espantado, não, até porque ele jogou muito. Nós falávamos, inclusive, claro que a Ponte perde um jogador pelo lado, com toda a experiência e toda a qualidade do Arthur, mas para mim, na minha opinião, o Arthur foi melhor jogando de zagueiro, aliás, já ajudou muito mais como zagueiro do que propriamente como lateral. É importante que a Ponte faça contratações no miolo de zaga também, de zagueiros, por exemplo. Greg, mas tem o Thiagão, tem o Guilherme, mas jogadores que tiveram oportunidade e não corresponderam à altura daquilo que precisa a Ponte. Por isso a improvisação do Arthur. Então eu acho que a Ponte precisa de zagueiros, a Ponte precisa de jogadores no meio de campo. Claro que tem aí como substituto imediato do Elvis o Cássio Gabriel, que foi muito bem, mas eu acho que precisa de mais jogadores experientes, até porque a gente sabe, campeonato muito longo e sem dúvida nenhuma, você precisa ter um elenco. Eu disse isso hoje no programa Os Donos da Bola. A Ponte hoje tem um time bom para a Série B, mas precisa reforçar o seu elenco, porque é cartão, é suspensão, é contusão. Então você precisa ter pelo menos um grupo homogêneo em todos os setores do campo. Não pode jogar o Fábio Sanches, por exemplo. Tem um substituto imediato à altura. Não pode jogar o Leonaldi. O Amaral. Você tem aí um substituto imediato para essa posição. O próprio Elvis também. Na frente, o Pablo Diego teve problemas. Precisa de um jogador à altura para corresponder à altura. O Gé. Então, assim, eu acho que precisa sim se reforçar. E o Hélio falava em 5 contratações, em 5 peças para reforçar. Eu estou com o Hélio nessa. Eu acho que mais 2 atacantes, um homem de meio e mais 2 zagueiros seriam bem-vindos. Claro, precisam ser contratações pontuais. A Ponte soltou aí alguns nomes possíveis contratados. Eu acho que vem para compor elenco, mas precisa estar se reforçando sim, porque a competição, repito, é muito longa e você precisa ter um elenco, não só um time. E hoje a Ponte, sem dúvida, tem um time, mas o elenco precisa ser reforçado, Boles. E essa peita aí, ô Gleger Zorzin, quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a peita de Gleger Zorzin. Diz aí, Gleger. Campeonato interno da Prefeitura Municipal de Hortolândia. Esse que vos fala, ano passado foi campeão e artilheiro. Eu jogo, sabe aquele atacante pela beirada? Eu jogo daquele atacante pela beirada do lado esquerdo. Eu que fazia uma função de segundo volante, e aí fui deslocado à frente, porque de segundo volante não marcava ninguém, esse que vos fala. Então, o treinador optou por me colocar à frente ali e deu certo. Virei artilheiro da competição. Então tá aqui uma homenagem, à equipe do esporte, lá da Secretaria de Esporte de Hortolândia, e o campeonato interno que vai começar no próximo mês de maio. Reforço pro time do esporte, viu, Boles? Né? Zorzin não vai jogar. Tá certo.
Este Gleger Zorzinho, olha, siga participando conosco, 971021493. A Ponte precisa de 2 atacantes, sendo um de beirada. 2 zagueiros, um de cada lado, um camisa 10, um lateral direito, é o Carlos do Jardim do Lago. Ele ressalta aqui e informa que o Igor Vinhas, sim, já está empregado. Foi emprestado ao Avaí até o fim da Série B, assim como o Didi. Tá bom, valeu, muito obrigado ao Carlos do Jardim do Lago. O Sérgio da Vila Teixeira perguntando sobre o nosso comandante Carlos Batista. Bastão está se recuperando aí de uma gripe forte. Já está no ar, né, na tela da Band, de segunda a sexta-feira nos Donos da Bola. E em breve, novamente aqui na Rádio Bandeirantes. Estimo melhoras para ele. Muito obrigado pela resposta. Abraços. Valeu, Sérgio. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Boa tarde, Bruno Moraes do Juventus. Serve para Ponte na Série B. Abraços, é o Luiz de Paulínia. A pergunta que já eu vou repassar para os nossos comentaristas. O ouvinte segue participando conosco. Boa tarde, equipe da Bandeirantes. Fala aí para nós, qual o time de Campinas que mais demorou para subir da Série A2 para a Série A? Seria a Série A1? Série A2 para a Série A, porque a Série A é brasileiro, Série A2 é paulista. Não entendi a mensagem aqui, 5021. Manda novamente que a gente fala no ar. É o seguinte, eu tenho um recado para você. O seu carro já ferveu alguma vez? Meu amigo, foi a válvula termoestática. Ela é a responsável por fazer o motor do seu carro trabalhar sempre na temperatura correta, evitando assim o superaquecimento. Na Rocha Autopeças, você encontra esta válvula, a válvula termoestática da Waller, a fabricante referência do mercado. Mas, se o problema for outro, se o seu carro for automático, por exemplo, é preciso trocar o lubrificante e o filtro do câmbio periodicamente. Mas fica tranquilo, na Rocha Autopeças tem lubrificante e filtro na especificação correta, recomendada pelo fabricante, seja seu carro nacional ou importado. É muito importante, hein? Na Rocha Autopeças tem a tabela de aplicação para todos os modelos de carros. O pessoal especializado vai vender exatamente o que o seu carro precisa. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para a revisão do seu veículo. São várias lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Vila Nova, no Jardim Campos Elíseos e no Jardim dos Oliveiras. E tem também em Jundiaí, Indaiatuba e em Araraquara. Acesse rochaautopeças.com.br e agilize o seu orçamento. Bandeirantes! Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. Já Vladimir Catarino com as últimas informações de Guarani, Ponte Preta e Guarani. E você segue participando do WhatsApp da Bandeirantes, o Fala Galera, desta terça-feira, o Esporte em Debate, até às 19 horas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas.
Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Bora lá então com o Em Dia com a Bola ao vivo aqui no Esporte em Debate, jogos em andamento, aliás no intervalo nesse momento pela Copa do Brasil, terceira fase no Raulino de Oliveira no Rio em Volta Redonda. Volta Redonda perde para o Bahia por 1-0. Logo mais 19 horas aqui na Bandeirantes tem Botafogo e Santos em Ribeirão Preto. Tá rolando o jogo da Liga dos Campeões da Europa, segundo tempo, e a Inter de Milão abre o placar em Portugal, em Lisboa. 0 para o Benfica, 1 para a Inter de Milão. Jogos de ida, quartas de final da principal competição de clubes do mundo. E o Manchester City, segundo tempo, na Inglaterra, está vencendo o Bayern de Munique por 1-0. Lembrando que ainda hoje, pela Copa do Brasil, mais jogos serão realizados, com destaque para o jogo do São Paulo. O São Paulo joga hoje contra o Ituano, 9h30 da noite também, jogo de ida da terceira fase da competição. Mais cedo, às 20 horas, tem Inter e CSA no Beira-Rio, e às 9h30, no mesmo horário do São Paulo e Ituano, jogam Fortaleza e Águia de Marabá. Amanhã, 4h30, Nova Iguaçu e América Mineiro. Às 19 horas, Coritiba e Sport. No mesmo horário, Fluminense e Paysandu. CRB e Atlético Paranense. 8 da noite no Allianz Parque, Palmeiras e Tombense. 9h30, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, Ipiranga e Botafogo, Remo e Corinthians. E na quinta-feira, Náutico e Cruzeiro, Maringá e Flamengo. Flamengo que não tem mais Vitor Pereira, foi demitido. E ABC de Natal e Grêmio. Destacando ainda no Em Dia com a Bola, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Serão 9 jogos. Mas como assim 9 jogos? Não são 20 equipes? Porque a partida entre CRB e Sport não acontecerá nesta rodada, em função dos compromissos do Sport pelo Campeonato Pernambucano e também pela Copa do Nordeste. Jogo que abre a Série B, sexta-feira, 7 da noite no Brinco, Guarani e Avaí. No mesmo dia, 9h30, Ituano e Ceará. No sábado, 4 da tarde, Vila Nova e Novo Horizontino. Às 5, com transmissão pela Band Mais TV, tem Mirassol e Chapecoense. No mesmo horário, Sampaio Correia e Atlético Goianiense. 18h15, Juventude e Botafogo. No domingo, 11 da manhã, Criciúma e Tombense. E às 18 horas, Vitória e Ponte Preta. Também no domingo, 8h30, tem Londrina e ABC. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Estamos de volta com o Esporte em Debate para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no AM, no FM, para Campinas, para toda a região. Você que está saindo do trabalho, mais num dia de trampo, ou está indo para o trabalho, ou está trabalhando, passando pelas principais rodovias aqui da nossa região. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos falar da Uesco. E atenção, hein? O ganhador da ferramenta da Uesco, sorteio realizado ontem, dia 10 de abril, foi Jesus Natal. Jesus Natal foi o ganhador do sorteio da furadeira da Uesco na promoção no Instagram da Rádio Bandeirantes. E ele, inclusive, já retirou o prêmio hoje aqui na recepção da Band. E atenção, a promoção continua. Acesse o Instagram da Rádio Bandeirantes no @Rádio Bandeirantes Campinas. É tudo junto, hein? @Rádio Bandeirantes Campinas. Curta a publicação, um post com uma foto do Batistão, com uma furadeira da Uesco. Essa aí, ó, que você vai curtir para concorrer.
E tem mais, marque uma pessoa nos comentários, pode comentar quantas vezes quiser, mas apenas um amigo por comentário. Você precisa seguir a Rádio Bandeirantes no @Rádio Bandeirantes Campinas e também seguir a UESCO no @UESCO_Brasil no Instagram. Lembrando que o UESCO se escreve com WESCO. Atenção para o regulamento da promoção, confira no perfil da emissora no Instagram. O sorteio será na próxima segunda-feira, dia 17 de abril. Será um ganhador e o resultado será divulgado na programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes e também do programa Os Donos da Bola da Band Mais TV. Não vale marcar famosos, hein? Não vale. Contas fakes ou contas comerciais, tá ok? O vencedor deverá buscar o prêmio aqui na Band em Campinas, mas antes, o pessoal da produção vai entrar em contato com o ganhador. É a UESCO. Participe conosco, @Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes! Tigrão já tá na área. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, já o Tigrão na área. TH, ficou faltando para você responder. O ouvinte quer saber quem vai ser o camisa 10 do Guarani para o Campeonato Brasileiro da Série B. É caçapa cantada, executada, CH? Bom, se a gente se lembrar, quando o Regis jogou no Guarani, jogou com a 78. Lembra? Seria uma... Claro, o ouvinte se refere ao 10, na posição do 10, mas bem lembrado, ele jogou com a 78. E jogou com a 78 no Coritiba também. Então, eu acho que ele vai jogar com a 78, mas não tenho nenhuma informação. Agora, ele será o titularíssimo do meio campo do Guarani, eu não tenho nenhuma dúvida. O CH tem mais uma para você, para o Gleger aqui, ó. O Yuri, de acordo com o ouvinte Marcelo Pimentel, pediu R$75 mil para vestir a camisa na Ponte. Nesse caso, o Eberlin, presidente da Ponte, segundo o ouvinte, está corretíssimo em não pagar, não vale 10 mil. Nessa, o Eberlin levou a melhor, não é a falta de dinheiro, nesse jogador não vale. E aí, o que acham? Essa história de R$75 mil foi trazida pelo Hélio dos Anjos durante a coletiva após o título do último sábado, mas ele não citou o nome do jogador. Marcelo Pimentel está dizendo aqui, ó, jogador de beirada Yuri. Qual seria esse Yuri? Aquele que jogou pelo CSA? Desculpa, não me recordo. Desconheço. Mas 75 mil é muito para um jogador? Eu não sei nem qual é o jogador. Não, mas independentemente se for Yuri ou não. Depende. Se ele tiver... 75 mil é nível de Série A. E extraordinário para a Série B. A Ponte não tem essa condição financeira. E para você, Gleger Zorzin, este inflacionamento do mercado, o Hélio disse. Fui atrás de um jogador, ele pediu 75 mil, Gleger. Fico imaginando aqui, né, quando eu jogava, cara, se os salários fossem igual a hoje, é impressionante. Mas assim, eu também acho que a gente precisa ver qual que é o jogador, mas assim, pela realidade da Ponte hoje, eu acho que é muita coisa. Um jogador de beirada aí, você vai no mercado e consegue... Eu não sei quem é o Yuri que estão dizendo aí, mas eu acho que com 75 mil, você consegue 2 jogadores de qualidade, né, 2 jogadores que estão provavelmente aí no mercado, e você, ao invés de trazer um, você consegue trazer 2, por exemplo. Eu acho que é muito caro, e se não fez o negócio, a Ponte acerta. Muito bem, já está na área o Tigrão, o fera da opinião, também vem para a roda para participar conosco do Esporte em Debate desta terça-feira. Fala aí, Tigrão, grande abraço, seu destaque, boa tarde. Alô, Boales, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Programa hoje um pouquinho mais curto, né? Vai até aí às 19 horas. Temos 2 jogos hoje envolvendo o Copa do Brasil, São Paulo e também o Santos. São Paulo com Ituano, o Santos com o Botafogo de Ribeirão. Grande dupla transmissão aí da Bandeirantes. Só rapidamente nessa primeira participação, o meia do Guarani, se o meia é o camisa 10, sim, o Regis vai ser o camisa 10. O número de camisa é apenas um detalhe. Apenas um detalhe, na sua outra passagem, ele optou aí por homenagear o título de 78 e jogou com a camisa 78, pelo menos eu imagino que seja este o motivo. Agora, o meia sempre é o 10, o cara que organiza o meio-campo, que faz a bola chegar à frente com qualidade, que chega batendo, é sempre o 10. Aliás, o 10 é o jogador mais importante do time. E o Regis, se não vestir o número 10, certamente terá, taticamente, a função do 10. E essa questão dos 75 mil aí,
Esse Yuri aí é aquele que jogou na Ponte. É o próprio. Sim, o Yuri com H. Eu tô pesquisando aqui. Um abraço pro Marcelo Pimentel, que nos passou informações. É o Yuri com H. É o próprio, Yuri Siebert. Mas ele acertou já com o CRB, viu, Tigrão? Então, quem foi falado aí que estava sendo cogitado era o Yuri. Sorte da Ponte. E a indicação era do Hélio, né? O Hélio já trabalhou com esse jogador. Sorte da Ponte. Agora, de repente, já acertou com outro time, tem um outro na alça de mira, 75 mil. 75 mil é quase que teto aí da maioria das equipes da Série B. Então, eu diria para vocês o seguinte, que também não é toda hora, não é a todo momento que vai aparecer aí, né? Jogadores assim que surpreendem, né? Pablo Diego, grande campeonato. Não é toda hora que vai aparecer jogador assim à mão. E com custo-benefício que eles apresentaram. Então eu acho que a Ponte, se quiser qualificar, vai conseguir, com muita criatividade, com muito relacionamento de mercado, jogadores a valor mais baixo que esse. Mas não é fácil não. Não é fácil não. Em nível de qualidade, jogador que tem algum nível técnico é muito disputado no mercado e todo mundo quer subir. A cota de participação numa Série A é muito alta e a disputa dos clubes da Série B por jogadores de qualidade é muito grande. E aí é lei de oferta e procura. É uma lei universal de mercado, né? É lei da oferta e procura. Quanto mais o produto, entre aspas, é procurado, mais o mercado fica inflacionado. Então não vejo nenhum absurdo, não. Eu acho que é um salário que não dá nem para a gente conversar, nem para cogitar nada em torno dele, quando a gente fala do trabalhador comum no Brasil. Mas quando falamos de nível de futebol, do mundo do futebol, para um campeonato da importância da Série B, agora com esse valor aí não é jogador para vir compor elenco, né? Compor elenco é 15, 20, 25, né? Acima de 50 mil é jogador para chegar e resolver o problema. Então é difícil também a gente conjecturar em cima de se está compatível ou não, se o valor vale ou não, porque a gente não sabe quem é o jogador e o Hélio nas entrelinhas, indiquei um jogador de beirada aí, mas ele quer 75 picanhas. Precisamos saber quem é. Depois a gente fala, vale dentro da realidade do mercado do futebol, vale ou não. É isso aí, lembrando que no portal Carlos Batista, mais informações sobre nomes, inclusive a matéria sobre a busca da Ponte por reforços, cita nomes de Carlão, atacante do Noroeste, Vinícius Popó, artilheiro do Campeonato Paulista da Série A3, está jogando pelo Capivariano, mas ele pertence ao Cruzeiro, e também Richarles, do Náutico. Esses nomes estão em pauta no Departamento de Futebol ou do Departamento de Futebol. Trata-se de um mercado alternativo visando o Campeonato Brasileiro da Série B. Por falar no Carlão do Noroeste, hoje ocorrerá daqui a pouquinho às 19 horas aqui em Campinas a cerimônia de premiação do Campeonato Paulista da Série A2. E a seleção do campeonato será divulgada. Mas a gente já antecipa para você, ouvinte da Bandeirantes, a seleção do campeonato com muitos jogadores da Ponte. Kaique França, Yainalan, lateral direito do Velo Clube, Lucas Cunha da Santista, Renato e Roberto do Novo Horizontino, Leonaldo, Matheus Jesus e Elvis da Ponte, meio campo só de Pontebretanos, Carlão, atacante do Noroeste, Bruno Moraes do Juventus, Gé da Ponte Preta e o técnico Hélio dos Anjos. Esta é a seleção do Campeonato Paulista da Série A2 e a premiação daqui a pouquinho em um evento aqui na cidade de Campinas, no qual a Rádio Bandeirantes vai marcar a presença. Vladimir Catarino já trazendo informações deste evento. O ouvinte segue participando conosco, 971021493. Arthur do 15 de Piracicaba. Seria um bom reforço, Apolinário de Olambra. CH, para você, Arthur, beirada, jogador de beirada do 15 de Piracicaba, seria um bom reforço para a Ponte? Olha, Boles, eu acho que ele é muito parecido com o Guipira, salvo engano da minha parte. Eu vi umas 5 partidas dele, eu não acho que ele é mau jogador, não. Mas eu não acho que acrescenta muito mais do que o Guipira joga, não. Não seria para chegar e ser o titular desse momento, eu acho que para contratar precisa ser melhor do que aqueles que estão aí.
E para você, Gleger Zorzinha, Arthur, jogador de beirado do 15 de Piracicaba, seria um bom reforço? Eu acho também que está no mesmo nível do Guipira. Apesar de ter gostado do atleta, o jogador voluntarioso, né? Tem facilidade de 1 contra 1, mas você já tem um jogador com as mesmas características e tecnicamente no mesmo nível, acho que é gastar dinheiro à toa. Dá para pensar numa melhor opção. O Tigrão, em cima ainda sobre este mercado considerado alternativo da Ponte, jogadores que foram destaques na Série 2, o Luiz de Paulínia pergunta sobre Bruno Moraes, atacante do Juventus. Eu gostaria que você comentasse também sobre o Arthur, jogador, atacante de beirado do 15 de Piracicaba. Olha, o Bruno Moraes foi o artilheiro do campeonato com 12 gols, enquanto que o Jeff fez 10. Ele tem 35 anos e para um campeonato do porte da Série B, eu acho que eu não traria. Apesar de que ele está de parabéns, está na seleção do campeonato, fez uma grande Série A2. Mas eu não traria para a Ponte. E o Arthur eu traria com os olhos fechados. Mas é muito, mas muito mais jogador do que o Guipira. Nossa, mas a distância é interestelar. Inclusive a função é outra também. Que o Guipira joga mais na beirada do lado esquerdo e gosta muito de buscar o fundo do campo e buscar a linha de fundo, e é um jogador agudo mais pela beirada. O Arthur vem muito por dentro, jogador de muita qualidade, me encantou nas 2 partidas que o 15 esteve frente a frente com a Ponte, aliás, nas 3 partidas, na fase de classificação e depois nas 2 das semifinais. E vi em outras oportunidades e gostei também. E o seu 15 de Piracicaba, Bolis, que foi campeão da Copa Paulista, também teve no Arthur um dos seus grandes destaques. E ele levantou o troféu junto com seus companheiros. Então, eu acho que é um jogador superior, um jogador mais técnico, é um jogador um pouco mais assentado já. O Guipira é muito, às vezes, ansioso. Veja o que aconteceu naquele lance no finalzinho do primeiro tempo, no domingo, contra o Novo Horizontino, na melhor jogada da Ponte no jogo. E a bola se ofereceu para ele, e ele, enfim, se assustou com a possibilidade de se consagrar. Não para fazer o gol, mas tinha 4 da Ponte para receber a bola, e ele deu no pé do zagueiro do Novo Horizontino. Por quê? Porque não planejou a jogada, porque não teve tranquilidade. Gosto também do Guipira, acho que vai ajudar desde que permaneça na Série B, mas é um jogador sempre para ser lançado em segundo tempo, né? Já o Arthur do 15 é mais jogador do que o Guipira e também, olha, estaria ali numa condição para brigar por titularidade. Então eu traria sim, sem dúvida nenhuma, para mim é muito superior ao Guipira e também ao Dudu Ratamoto. É isso aí, olha, o Arthur, na temporada passada, pelo 15 de Piracicaba, ele não foi titular, mas sempre que entrava, realmente era um jogador importante, jogador de beirada, atuando pela direita. Cresceu no decorrer da pré-temporada e tanto é que foi titular. Na maior parte dos jogos, o 15 de Piracicaba fazendo exatamente esta função, jogador de beirada pela direita. Porém, ele oscila demais, né? É um jogador franzino, sempre que tem um contato, ele acaba se machucando, ficando fora, mas na maioria dos jogos ele atuou no Campeonato Paulista da Série A2. Caso seja contratado, e nem está na pauta da Ponte em relação a esse jogador, a gente só debateu porque o ouvinte pediu, ele é um jogador que chega no primeiro momento para brigar pela posição, mas eu concordo, por exemplo, com o Tigrão quando ele diz que é melhor do que o Guipira. Eu acho o Arthur melhor do que o Guipira, mas nesse momento ele não chega para ser titular. O mesmo se aplica ao Samuel Andrade. Este é uma situação de um jogador que está muito próximo de vestir a camisa da Ponte. Ele foi revelado praticamente na base do Rio Branco, de Americana, chegou ainda com idade de base para o 15 de Piracicaba, fez aí sub-17, sub-20, foi lançado ao time titular, jogador muito voluntarioso, jovem, saiu, rodou por outras equipes, Pouso Alegre, Votuporanguense, Cianorte, e voltou na condição de titular do meio-campo do 15 nesta temporada. Ele faz praticamente uma função tripla, ele pode jogar como primeiro volante, no lugar do Felipe Amaral, como segundo volante no lugar do Leonaldi, e até com uma aproximação com o Elvis, ou com o próprio Matheus de Jesus. Mas onde ele rende, de fato, é ali na meiuca, naquele camisa 8, né? Sendo uma espécie de segundo volante. É um jogador que faz área a área, to box, chega com facilidade na entrada da grande área do adversário, mas tem limitações principalmente na finalização. Foram 17 jogos,
de 19 que o 15 fez no Campeonato Paulista da Série 2, então aí 80% dos jogos ele ficou fora. Uma partida por opção do treinador do 15 e outra por uma chegada forte e até desnecessária no meio-campo, numa falta que ele cometeu num jogo importante contra o Comercial na fase final da primeira fase da Série 2, quando ele acabou sendo expulso e desfalcou o 15 na outra partida. E o gol que ele fez foi na primeira partida das quartas de final contra a Portuguesa Santista, jogando lá no Urico Mursa. Esse jogador que a Ponte está contratando, Samuel Andrade. CH, lhe agrada esse nome? Eu gosto do Samuel, um jogador grande, esguio, perna longa, né? Tem boa qualidade técnica no passe, no manejo da bola. Precisa ver se ele encaixa, se ele dá conta, né? O campeonato que o 15 Piracicaba disputou ano passado, qual foi a Copa Paulista. Foi campeão. Sim, mas foi Copa Paulista, né? O ano passado do 15, depois do Campeonato Paulista. Da Série 2. Então é um jogador interessante, né? Esse você percebe, e também, né, cara, jogar no meio-campo não é uma tarefa fácil, né? Você percebe rapidamente quando o cara faz o manejo da bola, quando ele gira para um lado, gira para o outro, posição, marcação, né? Toques rápidos na bola. Eu acho esse jogador interessante. Agora, não quer dizer que dê certo ou não, a gente precisa esperar, mas é um jogador interessante, sim. O Samuel, né? Jogador, ele tem 22 anos, né, Boris? É jovem, muito jovem. Outra situação que chama muita atenção, né? Pouca idade, jogador de meio campo, esguio, acho um jogador interessante. Dizem que ele já se despediu do 15. Deve estar pegando aí a rodovia em Anguera ou já chegou em Campinas. Pois não, o Tigrão me chamou e o Gleger também. Tá na SP ainda, foi o Gleger, Bolis. Falei, Gleger. Tá na SP ainda ali, né? 304. Daqui a pouco ele chega ali na Anguera. Não, você que é um conhecedor nato do 15 de Piracicaba, o Guipira, ele foi contratado do 15 de Piracicaba para a Ponte, né? Inter de Limeira. Inter de Limeira, ele é de Piracicaba, mas que eu saiba não jogou no 15. Se jogou foi base lá atrás. Ele veio da Inter, teve uma passagem pelo Manaus, voltou para Inter e aí foi para a Ponte. Não, correto. É isso aí. Ô, Bolis. Vai lá, Tigrão. Não, esse Samuel Andrade é o 8 do 15. Isso. E jogador de boa qualidade, sim. Eu acho que você foi muito feliz, até porque acompanhou bastante o 15, mais até do que a gente aqui, também vimos bastante, mas ele faz as duas funções, primeiro ou segundo volante. Eu quero só lembrar a torcida da Ponte, no jogo contra o 15, a principal defesa do Kaique França, que foi no gol dos portões principais do estádio Moisés Lucarelli, o Kaique França, que foi eleito o melhor goleiro do campeonato, foi um chute desse moço aí, quase que do bico da grande área, uma cobrança de escanteio, a bola espirrou, e do jeito que chegou, ele encheu a porrada. E o Kaique França fez uma ponte espetacular, com coragem, com explosão muscular, foi buscar no ângulo, senão o 15 teria feito o gol. E só lembrando que estava 0-0, né? Então é um cara que... sei lá, né? Não podemos analisar por um jogo só, por uma jogada só, absolutamente. Mas nas vezes em que vi também gostei muito. Eu acho que inclusive é o cara que dá o ritmo ao meio campo do 15. E não joga mais do que o Leonaldi. Também não joga mais do que o Amaral. Não. Mas a Ponte não pode ter. A Ponte tinha aí o Maurício, que foi embora. O Maurício era o cara que estava prontinho para ser um reserva imediato desses dois jogadores. Tanto de um quanto do outro, e até do Matheus Jesus. Mas venceu o contrato, não sei quem que marcou toca, também não sei se marcou, de repente a Ponte não teve interesse, mas o Maurício tinha muita qualidade. Acertou com a Chapecoense. Ah, mas venceu o contrato, o jogador não quis ficar. Mas jogador de qualidade, você tem que chamar 6 meses antes, 8 meses antes, e falar, ó, menino, vamos fazer aqui um acerto no salário, e vamos fazer até dezembro de 2026. Não é assim que funciona? O Maurício foi embora. Não viu a cor de um centavo. Venceu. 10 anos de clube. Está desde os 11 anos. Desde os 11. Saiu com 21. Veja quanto que o clube gastou com esse jogador. E quanto que ele também investiu da sua carreira, do seu tempo, do seu horário de estudo, do seu horário de convivência com a família, nesses 10 anos de clube. Eu acho muito bom jogador, inclusive marcou gol, né, na competição contra o Lemense.
Mas marcou um gol, você está dizendo, mas ele jogou muito pouco. Ele foi reserva o tempo todo e entrou em alguns pedaços de partida. Eu acho que naquele jogo contra o Lemense, ele começou jogando porque a Ponte já estava poupando. Então é o seguinte, com a saída do Maurício, pergunto aos amigos da Bandeirantes, quem é que é reserva em condições de entrar e não deixar a peteca cair entre os volantes da Ponte? Vai ter que trazer o Júnior Tavares por dentro. Mas aí como é que fica a lateral? E se o Arthur tiver que ser zagueiro? Então esse Samuel Andrade, ele vem para jogar em 3 posições do meio-campo se a Ponte trouxer. Eu reputo como uma grande contratação, sobretudo depois dessa saída, para mim, surpreendente e lamentável do menino Maurício, formado na base da Ponte, e nós vamos vê-lo na Chapecoense, e podem anotar aí, vai ser destaque do time de Santa Catarina. Olha, 2 informações. Primeiro, que o Bruno Moraes acertou com o Figueirense, vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Um abraço para o Gustavo Silva, que mandou aqui, inclusive, a foto do Bruno Moraes sendo apresentado. Um abraço também para o Lobo, hein? Edmilson Garcia, está nos ouvindo, acompanhando o programa. Grande abraço para ele. Olha, abraço para o Toninho do Matão, se referindo a Luan, menino maluquinho, que foi dispensado pelo Mirassol. Já os ouvintes podem até opinar se seria um bom nome. Sobre o Samuel Andrade, ele tem vínculo com o 15 de Piracicaba até 30 de novembro de 2023. A proposta da diretoria do 15 é estender o contrato do jogador até 2025 e emprestar para a Ponte. A Ponte ficaria com prioridade de compra dos direitos ao término do empréstimo, que iria, né, ou vai, até o final do Campeonato Brasileiro da Série B, com valor fixado em R$1 milhão. Se a Ponte quiser, paga R$1 milhão, fica um jogador em definitivo. Se não ficar, volta para o 15 de Piracicaba. E se no meio desse caminho ele receber, por exemplo, uma proposta de fora do país, o 15 ganha e a Ponte também ganha como o time de vitrine do jogador. Pois não, só para fechar. É isso que a Ponte deveria ter feito com o Maurício. Ó, Chapecoense, você quer? Tá bom então. Então eu vou renovar o contrato. E depois o garoto vai aí, tudo bem, ele quer sair, ou não deu para acertar o salário, ou ele pediu muito, eu não sei. Eu não sei qual é o motivo. Mas essa é a maneira correta. Quantos anos tem o Samuel Andrade? 22. Então, o Maurício tem 21. É a mesma fase de carreira. Ó, legal. Vai emprestar? Mas é patrimônio do clube. Agora, não, mas venceu o contrato, não tem o que fazer. Tudo bem, mas tem que chamar antes para conversar. Tem que acertar antes. Agora, se alguém da Ponte, com toda a honestidade do mundo, eu estou dizendo isso aqui. Eu não tenho os detalhes. Eu só tenho a informação. Jogador venceu o contrato dia 30 de março. Não é de abril, não. Abril, nós estamos ainda em abril. E o jogador pegou a malinha e foi embora. A Ponte não pegou um centavo. E perdeu o jogador. Ah, mas com o contrato vencido não tem o que fazer. Por isso é que eu estou dizendo. Tem que estar toda hora de olho naquela folhinha que tem lá de cada jogador. Vou dizer, esse tem contrato até tal, esse tem tantos anos, esse joga, esse não joga, esse está aqui há 10 anos, esse está há 8 anos. Então é isso, o 15 agiu direitinho. Ou seja, está tentando renovar, ampliar o vínculo para não perder o jogador de graça. E aí estipula o passe. Bom, a Ponte quer, mas não paga R$1 milhão ao final da Série B. O 15, dá para conversar? Dá, Ponte, dá para conversar. Vamos fechar aí em 600? Tudo isso pode acontecer. Agora, o difícil é o jogador sair de graça. E só um detalhezinho, para onde que você disse que foi o Bruno Moraes? Figueirense. Mas não tá na Série B, não, hein? Não, Série C. Série C. Eu falei aqui, Série C. Ô Boles. Você falou B. B de Boles. B de Bandeirantes. Acontece, Boles, acontece. Mas o Figueirense tá naquele inferno astral faz Série tempo, C, né? Faz tempo. Então, o Bruno Moraes, que já é segundo ou terceiro programa aqui, que alguém sugere o Bruno Moraes, bom, o cara que foi artilheiro do campeonato é sempre muito bem-vindo. Eu só acho que pela questão da idade, das características físicas do jogador, inclusive ele marcou 2 gols no 2-2 da Ponte contra o Juventus do Moisés Lucarelli nesse campeonato que acabou domingo, sábado. Então, nada contra, muito pelo contrário, mostrou muita qualidade. Mas eu acho que Série B para ele está um pouco acima.
Agora, um Figueirense na Série C, pô, peraí, aí tá bem compatível, Boles. Ô, Boles. Pois não, Gleger? Se você me permite entrar nessa discussão, assim, nós tá fazendo aí um comparativo, né, do menino que vem do 15 com o Maurício. Sim. Provavelmente, a Ponte acabou perdendo o jogador e trouxe um para a mesma posição. Só que nós temos que admitir que o Maurício, apesar da boa qualidade, não teve oportunidade. Aliás, as oportunidades que teve, na minha modesta opinião, e eu fiz todos os jogos da Ponte, ele não correspondeu àquilo que nós pensávamos, que o torcedor, ou que propriamente a comissão técnica. E aí você traz um jogador um ano mais velho, que jogou, quantos jogos jogou o Samuel? 17. 17 jogos. Olha pra você ver a diferença, então, do jogador. Mas perdeu o jogador. Será que a Ponte fez muita questão dessa negociação? Porque eu acredito, e o Marco Herbelin tem feito isso, não tá rasgando nota de 100, né? Então, eu não sei. Se poderia ter segurado, poderia ter renovado antes, tá sem contrato, como disse o Tigrão, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Se o jogador não quis renovar, se pediu demais na renovação e a Ponte não se interessou. Agora, comparar, eu acho que o Samuel tá muito à frente do Maurício, desculpe. Eu acho que vem para realmente para reforçar. Os jogos mostram. O menino tem um ano a mais só que o Maurício. Jogou 17 jogos. Quantos jogos jogou o Maurício? 6. 6? 6. É muito pouco. E assim, todas as oportunidades, me desculpe, Tigrão, eu não vi nada de absurdo e de anormal no meio. Tomara que ele vá para o Figueirense, seja feliz. Aliás... Não é Figueirense, pra onde ele foi mesmo? Chapecoense. Para onde? Chapecoense. Que ele vá para Chapecoense, que ele seja feliz, que ele consiga dar uma sequência na carreira, mas desculpem, eu não vi todo esse potencial nesse menino Maurício. É bom jogador, bem trabalhado, pode ser que melhore, mas ele está com 21 e a Ponte está trazendo um de 22, que jogou 17 jogos e mostrou muito mais competência e qualidade jogando naquele setor. Eu acho que essa discussão é muito saudável. Eu só quero consignar aqui, sem querer ganhar debate ou perder debate. É por isso que o nome do programa é Esporte em Debate. O Samuel Andrade jogou 17 no 15 e o Maurício jogou 6 ou 7 na Ponte, pedaços de partida. Só que tem um detalhe. O 15 não tinha Leonaldo, Amaral e Matheus Jesus. Então, se tivesse na Ponte o Samuel Andrade neste campeonato, jogando a bola que jogou o Amaral, jogando a bola que jogou o Leonaldo, jogando a bola que jogou o Matheus Jesus, eu acho que ele teria jogado menos do que o Maurício. Com um detalhe... Não sei, Tigrão. Não sei. É opinião, é questão de opinião. Não, tudo bem, mas assim... se ele tivesse na Ponte, mas ele não estava. Então, mas o 15 não tinha Leonaldo, Amaral e Matheus Jesus. Então, Samuel Andrade vira Deus. Tinha o Samuel. Agora, se o 15 tivesse, não estou falando trabalhando em cima de hipótese, eu estou dizendo qual era a qualidade do meio-campo da Ponte para o Maurício, que subiu agora, ser titular e jogar 17 jogos. É isso que eu estou dizendo. Agora, a partida em que ele jogou desde o início, que foi em Leme, ele foi eleito o craque do jogo, inclusive marcou gol. Muito bem, é a discussão da nossa equipe em relação ao tema. Olha, inclusive é legal que o ouvinte também, né? Ele manda mensagem aqui perguntando por que o Maurício saiu, não saiu, várias perguntas. A gente vai fazer um combo e, evidentemente, quando a gente tiver a oportunidade de entrevistar o presidente Herbelin, ele vai falar sobre este e outros assuntos relacionados. Um abraço aqui pro Ricardo Andrade do Swiss Park. Um abraço também pro Carlão, tá participando aqui conosco. Ele ressalta aqui que o Samuel Andrade pode vir para substituir o Fraga, né? Que passou recentemente por uma cirurgia após sofrer uma contusão do jogo lá em Lins. CH também quer falar? Eu quero falar a respeito do seguinte: nós não temos informação por que o Maurício saiu. Como é que você pode comparar, na minha modesta opinião, se um negócio é melhor e mais interessante que o outro, se a gente não sabe por que o Maurício deixou a Ponte? Amanhã, 17h15, o presidente Herbelin, agora é informação, vai dar uma entrevista pra gente e a gente pode perguntar pra ele. Com certeza, e ele vai responder. O jogador pode ter querido... Pode ser desejo do atleta ter ido embora. Do empresário, do representante, do staff. Não dá pra falar que a Ponte errou. Não dá. Enquanto a gente não tiver... E é isso que nós estamos discutindo.
algo que a gente não tem efetivamente a informação correta. Para fechar, Tigrão. Foi a primeira coisa que eu falei aqui. Eu estou falando em cima da informação que tenho. Qual a informação que tenho? O contrato venceu e o jogador foi embora. Os porquês, os detalhes, eu também não tenho. A informação que chegou a mim de forma extraoficial é que o jogador pediu um valor para renovar, mas é extraoficial. O jogador pediu um valor que a Ponte achou que não valia a pena. E aí liberou. O que é liberar? Tá vencido, pega a tua malinha, esvazia o armário e puxa o carro. Eu, pessoalmente, não conheço os valores. E não sei se é verdadeiro isso, que o jogador pediu muito e que a Ponte não aceitou. É uma informação extraoficial de bastidor que chegou para mim. Por isso que eu não estou aqui criticando a diretoria da Ponte e dizendo que ela prevaricou, dizendo que ela deu vacilo, que ela perdeu um patrimônio do clube. Não. Eu tenho que ouvir o presidente também. Se aquilo que ele disser for plausível, convincente, o jogador pediu um salário e jogador que foi titular o ano inteiro aqui na Série A2 não ganhou. E eu não tinha como pagar. E ele só aceitava ficar com um salário que estava fora da realidade do clube. Está explicado. O único questionamento que eu, se estiver participando da entrevista, já adianto aqui a pergunta. Por que é que ele não foi procurado antes de poder fazer pré-contrato com alguém? Porque a Ponte acha que ele não joga nada. Ok. Ok, está respondido. Aí é questão de opinião de cada um. Eu acho ele bom jogador. Olha, rapidamente, já o Guarani, hein? Vladimir Catarino atualizando tudo para você. Hoje foi dia de apresentação no Brinco, só para ressaltar que os jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, jogos de hoje, terça-feira, terminaram. E na Inglaterra, o City venceu o Bayern por 3-0 e em Portugal, a Inter de Milão venceu o Benfica pelo placar de 2-0. Foram os resultados, aliás, 1-0, né? 1 ou 2, deixa eu só checar aqui rapidamente. A Internacional de Milão venceu o Benfica. Jogos de ida foi 2-0. 2-0 para a Inter jogando em Portugal. Eu tenho um recado para você do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas. Refeição deliciosa todos os dias. Qualidade, grande variedade de carnes, massas, vegetais e saladas. Buffet completo e também pratos à la carte executivos. Aos sábados e domingos, com um saboroso churrasco. Conheça na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Dr. Moraes Salles e Aquidabã, em Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações, aniversários, encontro com amigos, reunião da família e da empresa. Informações, anote aí, 19 97410 6068. Aproveite descontos especiais para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10 Restaurante e Pizzaria. 18:04 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram
Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Bastidores do Poder, de segunda a sexta-feira às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas, levando até você as notícias mais relevantes da economia e da política local e nacional. O programa para quem quer ter acesso à informação e ficar atualizado de um jeito leve e sem complicação. Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, em FM 85,7 e AM 1170. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790. Ou entrada mais parcelas de R$ 2.990. Com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Estamos de volta aqui na Bandeirantes, Esporte em Debate até às 19 horas. Você ligado no AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. E você se sente seguro? A ATGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa com monitoramento 24 horas por dia. Com sede em Campinas, a ATGB atende todo o território nacional e conta com mais de 10 anos no mercado. Inovações, tecnologia de ponta, equipe especializada. Essas são as marcas da ATGB. Não negocie a sua segurança sem antes falar com a ATGB Sistemas. Ligue hoje mesmo para obter todas as informações com a equipe ATGB e garanta um plano personalizado para o seu condomínio ou empresa. Ligue 19 33 24 7500. Eu repito, 19 33 24 7500. Acesse o site atgbsistemas.com.br. ATGB Sistemas. Vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino chega com as informações do Bugrão. Com informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. O Conselho de Administração do Guarani marcou uma reunião para definir estratégias de comunicação do Departamento de Futebol. O Guarani contratou uma empresa, a Press, do Fernando Melo. O profissional foi vice-presidente de comunicação e marketing da Federação Paulista de Futebol desde 2018 e sócio da Press FC, uma das maiores agências de comunicação voltadas para o esporte do Brasil. Com passagens por grandes clubes e entidade, incluindo a CBF, ela realiza agora o trabalho no Guarani. O Guarani continua com seu departamento de comunicação, mas será assessorado pela Press. A reportagem da Band Boles entrou em contato com o Ricardo Moisés, ex-presidente do Guarani. E o dirigente negou que o Bugre estivesse com salários atrasados desde dezembro. Também desmentiu que o clube usou o dinheiro da cota da TV e da venda dos jogadores Richard Rios e Jamerson para pagar os atrasados. Afirmou que os valores referentes às vendas dos dois jogadores serão pagos em parcelas até o final do ano. Ricardo Moisés também argumentou que R$2 milhões referentes à quarta e quintas parcelas do Campeonato Paulista que o Guarani tinha para receber, ficaram retidos por causa da recuperação judicial. Sobre as acusações do Giovanni Augusto, o Guarani está juntando documentos e vai à justiça. O jogador vai ter que provar o que disse em redes sociais sobre o não pagamento do 13º e também FGTS. Portanto, aí uma questão a ser resolvida judicialmente. Boles, o Meia Regis fez a primeira atividade no CT do Guarani na tarde desta segunda-feira. O clube espera a definição das questões burocráticas para anunciá-lo como reforço ao longo desta semana. Já integrado ao elenco, Regis vai depender da regularização no BID, o boletim informativo diário da CBF, para ficar à disposição de Bruno Pivetti na estreia do Bugre na Série B, sexta-feira, 19h, contra o Avaí no Brinco. Em 2021, quando teve a primeira passagem pelo Bugre, Regis disputou 36 jogos, marcou 9 gols, um deles no derby, e distribuiu 11 assistências. Hoje, na sala de imprensa, aconteceu uma entrevista coletiva de 2 reforços, o lateral esquerdo Diego Porfírio e também o goleiro Pegorari.
Diego Porfírio, 23 anos, veio por empréstimo do Desportivo Aliança de Alagoas, estava no Coritiba. E também o Pegorari, que foi apresentado hoje. Vamos ouvir primeiro as palavras do Diego Porfírio, que fala exatamente sobre o Jamerson. Será que ele vai ser, ou o Jamerson, uma sombra para o Diego? O Diego está chegando exatamente para a lateral esquerda, vai disputar a posição com o Mike no Campeonato Paulista. O Jamerson foi muito bem na esquerda. O Porfírio fala sobre esta possível sombra. Acredito que cada um tem o seu jeito de jogar, o seu estilo. Ele realmente se destacou. Eu vim aqui para poder fazer o mesmo, não para ser apenas mais um no elenco. Diego Porfírio falou também sobre os jogadores que ele conhece no atual elenco do Guarani. Eu cheguei aqui já, a primeira pessoa que eu vi foi o Neilton, que realmente estava comigo ano passado. Chegou o Regis também. E aos poucos vou conhecendo o restante do grupo e a rapaziada toda bem acolhedor, todo mundo troca ideia na moralzinha e tal. Um grupo bom. Diego Porfírio é rodado já no futebol, né? Já passou por diversas equipes. Ele fala exatamente sobre esta sua experiência de ter vestido diversas equipes e sobre como isso pode ajudá-lo agora com a camisa verde do Bugre. Uma trajetória um pouco longa assim, né? Dificilmente conseguia manter um ano ou mais em algum clube, mais questão de calendário e tudo mais. Acredito que um pouquinho de experiência de cada, né? Porque conforme vai passando os anos, vai passando o tempo, você vai adquirindo um pouquinho de experiência. E uma coisa que eu levo de todos os lugares que eu passei é que vontade, realmente, raça não pode faltar dentro de campo. Por fim, o Diego Porfírio falou o que o convenceu, né? Qual foi o projeto apresentado pelo Guarani que o convenceu a vir jogar em Campinas? Primeiro que a vontade de todos de querer subir para a Série A novamente. E outra também pelo questão de ser um time aqui de São Paulo, com tradição. E, como eu falei, o principal objetivo é subir para a Série A e o ano que vem jogar o Paulistão. Quem também concedeu entrevista coletiva a Bolis foi o goleiro Pegorari, né, que está voltando ao Guarani. Ele já defendeu o Bugre, 29 partidas, ele defendeu a camisa do Guarani, agora está de volta. Ele falou sobre a expectativa do seu retorno à cidade de Campinas e ao Brinco de Ouro. Cara, muito feliz em poder vestir a camisa do Guarani novamente. Tive uma passagem aqui onde acabei me destacando nos campeonatos que aqui disputei. E realmente, mais maduro, mais rodado e com a mesma gana de sempre, de querer subir. O projeto que foi apresentado para a gente pelo Pastana foi uma coisa muito gratificante e a gente sabe que ele sabe muito bem da divisão e, coleciona muitos acessos. Então, muito feliz e que a gente possa juntos conseguir esse pro Guarani. No Guarani, o Pegorari vai ter a competição com o Tony, né? O Tony, goleiro, que ganhou posição durante o Campeonato Paulista, terminou com moral, foi muito bem na competição. E o Pegorari fala exatamente sobre como vai ser essa disputa entre ele e o Tony com a camisa titular do gol do Guarani. Cara, a gente, mais uma prova viva aqui dentro do Tony. Então, goleiro não existe titular ou reserva, né? Posição que só joga um. De repente você tem a oportunidade de iniciar, mas não é o que inicia que sai na foto final, se Deus quiser, com acesso. Mas, uma pessoa maravilhosa, já fiz amizade com todos que aqui estão. E não só o Tony tem qualidade como todos os outros, mas o Tony, enfrentei ele ano passado na Série B lituano, né? E depois fui transferido para jogar a Série A, então muito feliz, velho, de ter profissionais desse calibre. E quem ganha o Guarani não é o Pegorari, não é o Tony, quem ganha o Guarani. E quem o professor escolher dará conta do recado, com certeza absoluta. O Pegorari comentou também, Bolis, sobre as diferenças que existem, né, dele com relação à primeira passagem e o que ele encontrou de diferente no Guarani, também com relação à sua passagem anterior. Para começar, do Guarani mudou-se o campeonato em si, a pressão aumenta por conta de quanto maior é o calibre que você disputar, maior vai ser
a cobrança em cima de vocês, isso é natural, ainda mais agora não tive a oportunidade de disputar derby, né? Esse ano vai ser, se Deus quiser, a primeira vez que isso vai acontecer, então é um campeonato onde as coisas são totalmente diferentes, outra pressão, outra adrenalina, outra parte financeira, então é muito diferente. Em relação ao Pegorário, é o que eu disse, é muito mais maduro, rodado, deixar de lado algumas coisas que aconteceram no passado que não cabe ao momento, que foi várias coisas que estão comentando sobre a minha pessoa e que isso realmente não é verdade, que eu saí de um jeito aqui muito, de uma maneira bem estranha, para usar o português claro aqui, né? Então, página virada, que a gente mantém o foco e que a única coisa que eu penso aqui é em subir o Guarani. Subir no Guarani para mim tá ótimo, o resto é consequência. Por fim, o Pegorari ressaltou né, estar mais experiente, Boles, e falou sobre as conquistas, os acessos que ele acumulou desde a primeira vez em que esteve jogando no Guarani. A diferença minha de anos atrás para agora é que eu tive mais ou menos uns 200 jogos de lá para cá, a mais do que eu tinha naquela época. Então, colecionei vários acessos, alguns títulos também. Então, é isso que muda do Pegorari de antes para o de agora. Mas o comprometimento, o foco, a disciplina que eu tenho diariamente, isso não vai ser mais nem menos nunca. Sempre igual, sempre desde o jeito que eu comecei. E aquela minha primeira passagem no Guarani foi quando eu ainda era do Palmeiras. Acabou-se meu vínculo lá e eu acabei fazendo contrato aqui com o Guarani. Então, é algo hoje muito mais maduro e a gente vai poder, se Deus quiser, colher frutos esse ano com a camisa do Guarani. Essas, portanto, as entrevistas, né, tanto do Diego Porfírio quanto do Pegorari, que foram oficialmente apresentados nesta terça-feira na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro. O Guarani deve anunciar mais um lateral em breve, Daniel Guedes, ex-Cuiabá, onde disputou a Série A do Campeonato Brasileiro e atualmente no Juventude. Ele tem 29 anos e iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo. Antes dos 17 anos, porém, ele se transferiu para o Santos, onde finalizou a sua preparação até se tornar profissional. No Santos, ele ficou até 2019, quando foi emprestado para o Goiás. Em 2020, defendeu o Cruzeiro, em 2021, Fortaleza, antes de assinar contrato com o Cuiabá em 2022. Então, para a gente fazer uma comparação rápida aqui, Boles, entre jogadores que saíram e jogadores que chegaram ao Guarani. No gol, saiu o Kozinski, que foi para o Fortaleza, chegou o Pegorari, vindo do Juventude. Na lateral direita, saiu o Lucas Marques, que foi para o Remo, veio o Daniel Guedes, né, que deve ser confirmado, vindo do Juventude. Na zaga, saiu o Luciano Castan, que foi para o Cruzeiro, chegou o Valber, vindo do ABC. Na esquerda, o Diego Porfírio, que falou conosco, veio do Coritiba, substituindo o Jamerson, que foi para o Coritiba. Como volante, saiu o Leandro Vilela, indo para o Mirassol, chegou o Lucas Araújo, que veio do Bahia. Outro volante, Richard Rios, foi para o Palmeiras, veio o Matheus Bueno, vindo do Gil Vicente de Portugal. Na meia, Giovanni Augusto foi embora, foi para o Vitória, o Regis voltou vindo do Coritiba. E no ataque, o Genison saiu, foi para o Novo Horizontino, veio o João Victor, da Portuguesa, e também o Bruno Michel. Saiu, por enquanto, ainda está sem clube, vindo o Lucas Silva, da equipe do Avaí. São as movimentações do Guarani nesta preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia na próxima sexta-feira contra o Avaí. Isso. No Brinco de Ouro, Leandro Boles. Valeu, muito obrigado, Vladimir Catarino. Já os comentaristas analisam. A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é marca registrada Sudeletro e melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade, ou entre em contato pelo WhatsApp
99545-0320. 99545-0320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Vamos lá, CH, eu começo com você, as informações do Guarani, as apresentações de Porfírio, lateral esquerdo, Porfírio e Pegorari, que volta a defender a meta bugrina. O Porfírio, nesse momento, briga pela posição com o Mike sai na frente por já ser da casa? Sim, o Mike sai na frente. São jogadores, para mim, do mesmo nível. O tempo pode mostrar outra coisa, como aconteceu com o Jamerson, por exemplo. Chegou aí quietinho e virou esse avião que virou. Agora o Pegorari não. O Pegorari, na minha opinião, chega com status, vai começar o Tony, mas o Pegorari tem potencial, esse a gente já conhece. O Porfírio é um pouco de novidade. A gente pegou todas as informações, é um jogador que está chegando credenciado, mas vai começar o Mike e eu quero ver um pouco o Porfírio jogar. Agora o Pegorari não. O Pegorari, para mim, assim que se começar o Tony, deu brecha, o Pegorari entra e não sai mais. Essa é a minha expectativa teórica. A prática pode mudar tudo. Pode mudar, inclusive, a minha opinião. E para você, Gleger Zorzin, por falar em gol, você é o nosso especialista, é o nosso guapo. O Tony inicia a Série B como titular, mas o Pegorari pode ser titular do Bugrão? Você sabe que é importante demais isso, né, Bolis? Você trazer aí para a posição um cara como o Pegorari, né? E assim, quero voltar lá atrás naquele título do Ituano. Nós, inclusive, fazíamos a Série C na tela da Band. E o Pegorari, sem dúvida nenhuma, foi o goleiro daquela Série C. Foi muito bem, credenciando, inclusive, para ir para times para disputar a Série A de Campeonato Brasileiro. Ele, com certeza, o Tony vai iniciar, até porque finalizou muito bem o Campeonato Paulista, mas eu não tenho dúvida de que, como disse o CH, se o Tony vacilar, amigo, e ele teve uns vacilos aí, na Série B, por exemplo, acho que no Campeonato Paulista, aquele jogo contra o São Bernardo, que ele foi muito mal, é que o Kozlinski estava ali numa transição, tinha machucado, né? Ele poderia ter perdido a posição. Então, o Tony, e é até importante isso para o Tony, que hoje é o titular, a chegada de um goleiro que está ali no mesmo nível, um goleiro que vem para brigar pela posição. Por quê? Porque eleva o nível técnico. E o Tony sabe, se eu vacilar e dar brecha, o Pegorari vai entrar e não vai sair mais. Eu concordo com o que disse o Pegorari. Inclusive, na primeira passagem dele pelo Guarani, quem o treinava era esse que vos fala. Eu era o treinador de goleiro do Guarani e tive a oportunidade de treinar o Pegorari, que, tecnicamente falando, é um baita de um goleiro. Faltava, claro, um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem para ele naquela primeira passagem, mas, tecnicamente, ele disse lá e realmente ele foi muito bem. Foi muito bem o Pegorari. Quando recebeu a oportunidade, deu conta do recado. E aí depois teve aquele imbróglio, depois teve aquela transição na Série C, a montagem do time na Série C, o Pegorari que terminou o Campeonato Paulista, e aí ele acabou não permanecendo no elenco. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que hoje ele mais experiente, mais rodado, né, já numa idade um pouco mais avançada, ele vem para brigar pela posição, e o Tony que abre o olho, porque ele é um cara muito dedicado, ele é um cara muito profissional, é um cara que está aberto a aprender a todo momento. E ele, sem dúvida nenhuma, pela dedicação, pelo empenho, pelo profissionalismo do Pegorari, e eu acredito muito que o Tony deve estar aí na mesma linha, são dois ótimos goleiros que vão brigar aí pela posição. Repito, o Tony tem de largada aí a oportunidade de ser o titular, mas não pode vacilar. Primeiro vacilo que ele der e o Pegorari assumir a titularidade, aí fica difícil retornar como titular. Então hoje, eu não tenho dúvida que o Guarani está muito bem servido no gol, isso é fato. Agora, do Porfírio, eu acho que vem para brigar aí pela posição, depois da saída do Jamerson, provavelmente o Mike deve ter a oportunidade, mas é um atleta que chega para brigar também. Não vem como titular, já de cara, como o Regis, por exemplo, que chega para ser o camisa 10 e ponto final, tomar conta da posição. Porfírio vai brigar por uma das posições, vai brigar pela posição juntamente com o Mike, mas eu acredito ainda que o Mike deve iniciar como titular. Olha, pro jogo de sexta-feira, Tigrão, atenção, hein? Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Wenderson, Isaac e Bruninho,
Bruno Mendes e Bruno José. Este é o time base que está sendo treinado pelo Bruno Pivetti, que aliás fará sua estreia no comando técnico do Guarani, e tem a possibilidade do Regis. O Regis, como disse o Vladimir Catarino, já está treinando e se tiver condições, ele joga nessa sexta-feira no lugar do Bruninho. Como é que você avalia este provável Guarani para o jogo de sexta-feira, Tigrão? É um time bem equilibrado. Se o Regis jogar, né, claro que muda o patamar. E quanto aos dois jogadores que falaram com a gente, eu acho que os dois goleiros, Pegorari e o Tony, se equivalem. E é natural que o cara que terminou como titular e bem comece o campeonato. Aí é fato, não tem muita dúvida com relação a isso. Mas eu acho o Pegorari um goleiro, inclusive, superior ao Kozlinski. Então o Guarani na troca aí, para mim, saiu ganhando, apesar de eu também gostar do futebol do Kozlinski. Então, para mim, definido para início. Depois vai ser com eles. Claro que se o Tony estiver fazendo um bom campeonato, Pegorari vai ser reserva o campeonato inteiro. Agora, pisou na casca de banana, vai ter problema porque ele tem uma sombra importantíssima e eu reputo os dois com o mesmo potencial. Agora, o Diego Porfírio é muito mais jogador do que o Mike. Até me surpreende o Coritiba liberar esse jogador. Ele é do Coritiba, é muito jovem, tem apenas 23 anos e ele teve uma fase excepcional na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, defendendo o Ipiranga, sendo inclusive considerado, numa das temporadas, o melhor lateral do Campeonato Gaúcho. É um cara que parte para cima com a bola, canhoto nato, tem muita qualidade no cruzamento, mas muita qualidade. Torcedor do Guarani que vai no brinco, se jogar o Porfírio, não sei como é que ele está fisicamente, não sei como é que ele está de ritmo de jogo. E o Mike é um jogador mais voluntarioso, de muita força física, mas que tem uma técnica inferior hoje. Pode até no futuro ser melhor do que o Porfírio. Mas hoje, o Porfírio é um jogador muito mais completo. Então, eu vou colocar uma situação hipotética aqui de quem não acompanha os treinamentos. Se o Porfírio e o Mike estiverem com o mesmo teste físico, na mesma condição, o Porfírio tem que começar já contra o Avaí. E o Mike, volto a dizer, um jogador muito voluntarioso, vai ser muito útil, mas é incrível. O Guarani negociou um jogador que foi muito bem, que se transformou em ídolo do torcedor, que é o Jamerson, e está trazendo o Porfírio, que se jogar o que sabe, faz a torcida esquecer do Jamerson rapidamente. Então anote novamente o que eu estou dizendo. Se começar com o Porfírio, já na sexta-feira contra o Avaí, e ele estiver fisicamente bem, o torcedor do Guarani vai ter uma belíssima surpresa. Olha, só um detalhe, a questão de opinião. Ontem a Federação Paulista fez a premiação do Campeonato Paulista da Série A1, e entre os premiados, o gol mais bonito da competição. E o gol do Matheus Barbosa, naquela virada espetacular do Guarani, diante da Portuguesa no Brinco, depois de muito tempo sem vencer, o Guarani venceu de virada a Portuguesa. Entre os candidatos, né, foram três gols aí escolhidos, que estiveram na final, do Rafael Veiga, do Palmeiras contra o Botafogo, do Roger Guedes contra o Botafogo do Corinthians, e o gol do Matheus Barbosa. Para mim, dos três, o Matheus Barbosa foi o gol mais bonito. Mas é uma votação popular, a gente entende. Mas, para mim, o gol mais bonito do Campeonato Paulista da Série A1 foi do Matheus Barbosa, aquele chute espetacular, um pouquinho depois ali da risca do meio-campo, no ângulo do goleiro da Portuguesa, do Tomazella. Ficou entre os três, mas acabou não sendo eleito. Bom, tá aí, portanto, as informações do Guarani. O Bugrão estreia nesta sexta-feira, às 19 horas, contra o Avaí, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fala aí, Tigrão. Só esqueci de complementar aí com relação ao Diego Porfírio. Ele é canhoto nato, tá? É lateral esquerdo. Tem muito lateral esquerdo que é destro, né? A gente tem um rosário aí na história do futebol brasileiro e jogadores de Copa do Mundo. Nilton Santos, Marinho Chagas, o próprio Júnior Capacete, todos destros. E jogavam de lateral esquerdo. Mas o normal é o lateral esquerdo ser canhoto, claro. E o Porfírio é canhoto, mas ele bate muito bem com
o pé direito, hein? Observem, quando ele, em algumas oportunidades em que tiver muito marcado o fundo do campo, às vezes o treinador adversário fala, fecha a porta ali que esse cara vai no fundo e cruza bem. Ele tem essa característica, aliás, como o único gol que o Jamerson fez com a camisa do Guarani, foi assim, ele traz por dentro e bate de direita. Não estou lembrado agora aqui contra qual adversário, mas é bem recente. Então, observem bem, caso jogue o Porfírio, ele tem as duas facilidades, as duas virtudes. Ele busca bem o fundo e cruza muitíssimo bem, dá ótimas assistências, mas quando está fechado o fundo e não dá para fazer 1-2, não vai conseguir chegar, ele corta por dentro e bate de direita. Uma virtude legal. Vai ser uma briga boa ele com o Mike, hein? Briga boa. Mas volto a dizer, se os dois estiverem no mesmo patamar físico, eu acho que o Porfírio sai na frente. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Darugi. A Nissan Darugi preparou as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Confira só. Novo Nissan Kicks Advance Compact Plus 2023. Entrada mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é 0. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Para a nova Nissan Frontier Ataque 2023, entrada, mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais e 3 primeiras revisões grátis. E o Nissan Versa Advance CVT 2023, com condição especial para PCD, à vista, a partir de R$ 96.590, ou entrada, mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela final. Tudo com faturamento que é imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. 18h32 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda
mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo da partida que ocorre daqui a pouquinho, 7 da noite, Copa do Brasil, terceira fase no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, para você de Ribeirão em 85.3 ouvindo a Bandeirantes. Botafogo e Santos, equipes já definidas e escaladas. Botafogo de Matheus Albino, Vidal, Diogo Silva, Carlinhos e Jean. Felipe Souto, Guilherme Madruga, Thomas Andrade, Luiz Henrique, Robinho e Osman. A equipe do técnico Eduardo Batista. Já o Santos de João Paulo, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Dodi Camacho, Lucas Barbosa, Daniel Ruiz, Lucas Lima e Marcos Leonardo. A equipe do técnico Odair Hellman. Apita o jogo Braulio da Silva Machado com Alex dos Santos e Gisele Casaril como assistentes. Estádio Santa Cruz, a bola rola já 7 da noite. Você confere aqui na Bandeirantes com a narração de Rogério Assis. Tem Botafogo e Santos. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Olha, siga participando conosco, 971021493 do Esporte em Debate desta terça-feira. E todo brasileiro ama um churrasco e adora festejar, não é verdade? E para deixar a sua festa mais requintada, confira a grande variedade de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Tem o chimichurri, alho e ervas e apimentada. Bife de linguiça da Seara, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri. Melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica com mais requinte, com o melhor da Seara. Então vai de churrasco. Tá na cara que é Seara. Encontre tudo da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vladimir Catarino agora com as informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. O assunto Ponte Preta agora nesse Esporte em Debate, falando da Macaca. Ponte que estreia no próximo domingo, 18 horas, contra o Vitória em Salvador na Série B, com transmissão da Band em rede nacional. E a diretoria segue atrás de reforços, Boris. Na entrevista coletiva no sábado, quando a Ponte conquistou o título da Série 2, o técnico Hélio dos Anjos cobrou a contratação de reforços. Segundo ele, a Ponte conta com o Pablo Diego e Pira, de beirada, e mais ninguém. Ele afirmou que pediu um jogador de beirada, mas esse teria pedido R$75 mil de salários e aí a conversa não avançou. O jogador citado pelo treinador é Yuri. Com passagem pelo Moisés Zucarelli há 5 temporadas, o atleta está acima do que pretende pagar o time campineiro e acertou com o CRB. Hélio deseja um atleta de velocidade para o ataque. O técnico da Ponte vê a necessidade, Boris, da contratação de pelo menos 5 reforços. Então, aí a necessidade dessa contratação, a Ponte demonstrou interesse, a pedido do técnico Hélio dos Anjos, no volante Samuel Andrade, de 22 anos. O jogador natural de Americana atuou em 17 jogos da Série 2 pelo 15 de Piracicaba e marcou 1 gol. Samuel Andrade tem vínculo com o clube de Piracicaba até 30 de novembro deste ano. A diretoria do Inhoquim propôs estender o contrato até o final de 2025 e depois emprestá-lo à Macaca. Ponte Preta ficaria com a prioridade de compra dos direitos ao término do empréstimo, com o valor fixado em R$1 milhão. Samuel Andrade começou na base do 15, esteve emprestado ao Cianorte, Pouso Alegre e Votuporanguense, antes de retornar a Piracicaba, então pode ser um reforço aí para a Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro.
Herói da Ponte Preta na conquista do título da Série 2 do Campeonato Paulista, o Kaique França foi o convidado especial do programa Os Donos da Bola da Band Mais TV. O jogador de 27 anos chegou aos 57 jogos com a camisa da Macaca e admitiu viver o melhor momento da carreira. Criado nas categorias de base do Corinthians, Kaique ganhou a titularidade no Moisés Zucarelli justamente depois da queda do Paulistão de 2022, quando Igor Vinhas perdeu espaço. A frieza e o posicionamento foram suas marcas desde então. A Ponte Preta, que já sabe que na segunda rodada da Série B não terá torcedores no Moisés Zucarelli. A Ponte foi penalizada e com isso vai ter que jogar com portões fechados na partida contra o Criciúma. Segunda rodada da Série B será o primeiro compromisso da Macaca em Campinas sem a presença do torcedor. A Ponte, repito então, estreia na Série B no próximo domingo, jogando fora de casa contra o Vitória, lá na cidade de Salvador. Valeu, Vladimir. Já o Vladimir com informações direto do evento de premiação da Série 2, que será realizado a partir das 19 horas aqui em Campinas. CH, sobre o que disse aí o Vladimir, a gente comentou bastante sobre a Ponte, reforços, sondagens, mas sobre um fato aí, mais uma vez, ruim, né? Em função daquela briga que ocorreu entre torcedores de Ponte e Vasco no jogo da Série B do ano passado, a Ponte foi punida. E o primeiro jogo da Ponte em casa, que seria aquele primeiro jogo depois do título, a Ponte não terá o seu torcedor, que será o jogo contra o Criciúma na sexta-feira, não essa próxima, no estádio Moisés Zucarelli. Por causa daquela briga contra o Vasco. Não concordo com a punição. Naquele jogo eu me lembro muito bem, a confusão começou do lado de fora, estrategicamente. Houve um erro da Polícia Militar. Estava todo mundo de fora, daí a confusão começou dentro e quem começou, na minha modesta opinião, a confusão foi a torcida do Vasco e quem foi penalizada foi a torcida da Ponte, infelizmente. Eu lamento muito isso, mas de qualquer maneira, eu acho que a ficha, né, pregressa, o histórico de outras confusões acabou, não sei porquê, não deveria ser assim, mas pesando. Nesse caso, eu tenho certeza. Quem começou a confusão foi a torcida do Vasco e eu não concordo com a punição. Tigrão, queria também rapidamente a sua opinião sobre o tema Ponte punida, Ponte Criciúma. A estreia da Ponte no Majestoso será de portões fechados. Tigrão. Punição absurda. Teve um baita de um quebra-pau no portão principal. A torcida do Vasco se alojou lá no espaço reservado ao torcedor visitante, que é aquela arquibancada atrás do gol da Fepasa. Ali existe um portão altamente resistente, de chapa, de grande espessura, que separa aquele compartimento do final da geral do estádio Moisés Zucarelli, que é onde fica o grosso da torcida da Ponte. O portão foi estourado, e aí é que uma perícia, eu me lembro na época, esse jogo estava sendo comentado pelo CH e pelo Gleger. Esse jogo eu não estava, eu estava vendo de casa pela televisão. Eu me lembro que quando perguntado no dia seguinte, como você está me perguntando agora, eu disse o seguinte, que o Departamento Jurídico da Ponte deveria providenciar uma perícia mais séria, de preferência através de um mandato judicial, ou um mandado judicial, para provar que o portão estourou do fundo para a arquibancada da Ponte. Ou seja, ele foi forçado. Isso é muito fácil de verificar. Ele foi forçado por quem estava na arquibancada de fundo contra a arquibancada central. Ou seja, a torcida do Vasco pressionou, estourou o portão e partiu para cima da torcida da Ponte. Claro que a torcida da Ponte não ia sair correndo da torcida do Vasco. Jamais. Aí virou aquele inferno que virou e o jogo foi até paralisado. Eu acho que era o Klaus. Acho que era o Klaus. O apitador. Também não estou com a ficha técnica aqui. O jogo ficou paralisado, né? E aí, logicamente... Não, era o Daronco. Daronco. Isso. Os dois são grandões. Sim. Daronco é maior, Daronco. Então, ele ficou olhando tudo, anotou tudo. Ó, teve briga, teve conflito e tal. Agora, quantas vezes nós já vimos o clube cujo torcedor, como visitante, apronta e o clube é punido? E eu pergunto aos amigos, quantos jogos o Vasco perdeu de mando? Quando ele estava prestes a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro e subiu. E agora no Campeonato Carioca? E na Copa do Brasil?
Quantos jogos o Vasco tomou de punição? Esse julgamento é lá de trás. É lá de trás. É que a Ponte vai cumprir dentro da próxima competição nacional. Porque na Copa do Brasil, ela fez 2 jogos e fora de Campinas. Senão teria cumprido na Copa do Brasil. Vai cumprir agora. No primeiro jogo dela em casa, pela Série B. Pergunto, se foi a torcida do Vasco que deu a causa, por que é que só a Ponte foi punida? Primeiro, que a Ponte não deveria ter sido punida. Segundo, que se alguém deveria ter sido punido era o Vasco. E terceiro, já que puniu a Ponte, que pelo menos tivessem um pouquinho mais de senso de justiça, para não falar outra coisa aqui, e que punisse também o Vasco. É o que eu penso, e eu estou apenas reeditando aqui ao vivo um comentário que fiz lá atrás. Vladimir Catarino, direto da premiação do Campeonato Paulista da Série 2. Fala aí, Vladimir. Fala, Boles. Forte abraço a você, hein? Estamos ao vivo, falamos aqui do Hotel Nacional em Campinas. Daqui a pouco acontece a cerimônia de premiação da seleção do Campeonato Paulista da Série 2, os melhores do campeonato. Tá tudo sendo preparado por aqui, Boles. O pessoal tá chegando também. E a Ponte Preta, como era de se esperar, time campeão paulista da Série 2, tem a base dessa seleção do Campeonato Paulista. Kaique França foi eleito o melhor goleiro, Leonaldi também está na seleção, Matheus Jesus, Elvis e Gé. Ou seja, o meio-campo é quase todo da Ponte Preta, exceção ao Carlão do Noroeste. O Gé também um dos artilheiros do campeonato, vice-artilheiro, e o técnico Hélio dos Anjos também foi eleito. O craque do campeonato, Elvis, e a revelação do campeonato, o Gé. Ou seja, a Ponte Preta marcando presença em grande número nessa seleção do Campeonato Paulista da Série 2. O evento tá marcado para começar, Boles, às 19 horas, às 7 da noite, mas o pessoal da Ponte Preta já está chegando por aqui, então a gente vai acompanhar todo esse trabalho, toda esta premiação, e a gente volta aí durante a programação, e amanhã traz mais detalhes na programação esportiva da Rádio Bandeirantes desta premiação da seleção do campeonato. Rapidinho então a seleção, a gente já havia divulgado, né, até de forma preliminar, mas confirma com Kaique França, o goleiro da Ponte Preta, Inayan, lateral do Velo Clube, Lucas Cunha, da Portuguesa Santista, Renato, do Novo Horizontino, e Roberto, também do Novo Horizontino. Leonaldi, da Ponte Preta, Matheus Jesus, da Ponte, Elvis, também da Ponte Preta, Carlão do Noroeste, Bruno Moraes, Juventus, Gé, Ponte Preta, técnico Hélio dos Anjos, da Ponte, craque do campeonato, Elvis, também da Ponte Preta, e a revelação do campeonato, Gé, da Ponte. Dava um timão também esse time aí, escolhido para a seleção do Campeonato Paulista. Boles, a gente volta aí na programação com mais informações dessa premiação. Um abraço. Fechado, valeu, Vladimir. 18h48. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta, com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas.
Todo brasileiro ama o churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a Uesco. A Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. A Uesco está comemorando 10 anos no país, com mais de 150 produtos à sua disposição e uma rede de autorizadas que já passa das 600 em todas as regiões do país. E sempre com o produto certo para os seus projetos. Dá uma olhada só, o WS3228K é o novo martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. Tem ainda a WS2319K2, que é a furadeira de impacto 18 watts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível, 2 velocidades, freio de motor e muito mais. Quer saber mais de todos os produtos, de tudo sobre a Uesco? Não perca tempo, acesse o site uesco.ferramentas.com.br. Acompanhe também no Instagram, @Uesco_Brasil. Vem para a Uesco, 10 anos construindo com você. Tem o padre Ponte Bretano bombando nas redes sociais. Coloca o padre aí na missa de sabadão depois do título da Ponte. É o Monsenhor Celso Antônio de Almeida. Para quem pensa aí, que o padre ficou triste, ó, Monsenhor Celso, eu quero dizer que a Ponte é campeã. É a galera da missa aí comemorando. A missa foi no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila Castelo Branco, aqui em Campinas. Estava realizando um sorteio de uma cesta de chocolate, né, na Páscoa. Ele não foi sorteado, mas ele disse, ó, para quem achou que eu estou triste, a Ponte foi campeã. É isso aí, tá bombando nas redes sociais. Vamos pro Na Lata, agora são 18h52. Responde na Lata. Olha, rapidinho, deixa eu só mandar um abraço aqui pro ouvinte da Bandeirantes, para 2 ouvintes. O Rafael está dizendo que está gostando das contratações do Guarani, dizendo que o Daniel Guedes é um bom lateral. E tem também mais uma participação aqui do ouvinte se referindo ao Alexandre do Cambuí, dizendo que o Tony é mais goleiro que o Pegorari e vai ser o goleiro do Acesso Bugrino. Sou mais Tony. Valeu! Vamos então com Na Lata. Gleger Zorzinho, eu começo com você, hein? A seleção brasileira feminina derrotou a Alemanha, vice-campeã europeia, hoje por 3-2, em um último teste antes da Copa do Mundo. Você acha que a nossa seleção pode chegar até em qual fase do Mundial, que começa no dia 20 de julho, Gleger? Semifinal. E pra você, CH? Semifinal. E pra você, Tigrão? Eu espero que chegue pelo menos até a semifinal. Agora, amistoso é amistoso, né? E lá na Copa do Mundo é outra história. A Alemanha é muito forte, mas eu espero que a nossa seleção, pelo menos, consiga chegar à semifinal e passe para a final. Tigrão, eu sigo com você. Quem passa dos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões? City ou Bayern? Vai lá, Tigrão. City ou Bayern? City. Benfica ou Inter? Inter. Real Madrid ou Chelsea? Real. Milan ou Napoli? Milan. E para você, CH, repetindo, City ou Bayern, hoje foi 3-0 pro City. City. Benfica ou Inter, hoje foi 2-0 para Inter. Inter. Real Madrid ou Chelsea, que jogam amanhã? Real. Milan ou Napoli, que também jogam amanhã? Napoli. E para você, Gleger Zorzin, quem passa, City ou Bayern? City. Benfica ou Inter? Inter. Real Madrid ou Chelsea? Real Madrid. Milan ou Napoli? Milan. Para fechar, CH, qual é o resultado de hoje dos duelos pela Copa do Brasil? São Paulo e Ituano, Botafogo e Santos. Santos empata, São Paulo vence. Um abraço, CH, até amanhã. Até amanhã. Gleger Zorzinha para você, São Paulo e Ituano, Botafogo e Santos. Santos e São Paulo vencem.
Valeu, Gleger, um grande abraço, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, para fechar, quem passa para você, quem passa não, né? Qual o seu palpite para hoje? Quem vence? São Paulo e Ituano, Botafogo e Santos. 2 empates. Valeu. Tigrão, olha só, tenho aqui rapidamente, aviso o Tigrão que a Ponte foi punida por ser responsável pela segurança do estádio, independente de qual torcida foi responsável pelo tumulto e punição. A punição foi para quem não providenciou a segurança do jogo, é a opinião do Walter do Bosque. Engano, Walter. Engano seu. Tudo que foi necessário foi providenciado. Tava lá o policiamento, o protocolo, todo ele foi cumprido. Todo ele foi cumprido. Não tem essa de que a Ponte não deu segurança. Todo o protocolo foi cumprido, todas as exigências foram cumpridas. E quem deu causa foi a torcida visitante, portanto, quem deveria ter sido punido deveria ter sido o Vasco. Que a Ponte deu causa lá em Joinville, em 2014, por causa de um locutor que fez uma gracinha desrespeitosa com a Associação Atlética Ponte Preta, quando o Joinville marcou um gol lá, e a torcida da Ponte ficou revoltada. Lá em Joinville. Eu estava lá. Não estava vendo pela televisão, não. E porque a CBF ou o TJD, STJD, entendeu que a torcida da Ponte deu causa, a Ponte perdeu o mando de jogo. E jogou as 2 primeiras da Série A1 em 2015. Jogou as 2 primeiras com portões fechados. Contra a Chapecoense e contra o São Paulo. Então, a Chapecoense na época não deu segurança para o jogo? Por que a Ponte foi punida, senhor Walter? Respeito muito a sua opinião, mas o senhor está equivocado. Valeu, Tigrão. Grande... Tá mais estica, hein, Tigrão? Tô indo pro evento. Beleza, vai ser mais um representante da nossa equipe lá. Bom evento, Tigrão. Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço pro Walter do Bosque, que sempre participa com a gente. Continue participando, Walter. É muito importante tê-lo aqui com a gente. É isso aí. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Grande abraço ao Tigrão, ao Gleger, ao CH, os nossos comentaristas do programa de hoje, a toda a equipe comandada por Carlos Batista, equipe técnica no comando do Gil Kleber. Obrigado a você que esteve participando e esteve interagindo conosco. Foram muitas participações. Hoje um programa mais curto. A gente pede aí desculpas pro ouvinte, porque a gente não pôde colocar mais participações, principalmente de áudio. Mas amanhã, dentro da programação da Bandeirantes, você vai participar, seguir participando conosco. Na sequência, Rogério Assis tem Botafogo e Santos, Copa do Brasil. Forte abraço e até a próxima. Você ouviu no Esporte em Debate, Entrevista do Dia.